no contexto aqui das derivadas, né? No contexto aqui das derivadas, a gente pode falar aqui desse termo chamado diferencial, né? Diferencial. Quando a gente pensa em derivada, né? Veja, originalmente, o que é que nós temos? Vou pensar aqui num gráfico, uma curva, certo? Uma curva, e vou marcar aqui 2 pontos no eixo X. Um eu vou chamar de X1, o outro eu vou chamar de X2. Aí, claramente, a imagem de X1 vai estar marcada aqui como um f de X1. A imagem de X2 vai estar marcada aqui como um f de X2, certo? E aí, eu consigo visualizar que houve uma variação no y, eu vou chamar isso de ΔY, que é a diferença do f de x2 para o f de x1. Certo? E também eu posso observar aqui, imagine que esse x2 aqui, ele seja um x1 mais um certo h, certo? Ou seja, eu vou andar uma distância h aqui na horizontal, no eixo x. Né? Então, essa, essa diferença, esse ΔY, né, esse ΔY, ele vai ser escrito como sendo o f de x1 mais h tá certo? Menos, né, menos o f de x1. Tá bom? O que acontece? Quando esse h tende a zero, quando esse h tende a zero, eu vou mudar a notação. Ao invés de eu dizer que o ΔY vai ser ΔY, observe que quando o h tende a zero, esse x2 ele fica cada vez mais perto, mais próximo do x1, certo? De tal maneira que esse ΔY aqui, eu vou chamar ele de, ao invés de acréscimo, variação, né? É uma variação do y, esse ΔY aqui, variação do y originada por uma variação de x, né? Nesse caso, o ΔX aqui, ΔX aqui, vai ser exatamente esse h. Então, eu tenho um ΔY contra um ΔX, tá certo? Quando o h tende a zero, é que a gente muda essa nomenclatura, e aí, quando o h tende a zero, eu vou chamar isso aqui de diferencial. Né? Então, dx, usamos a notação dx e dy.
Tá certo? E aí, a diferencial é a notação diferencial. Usamos a notação diferencial. Tá certo? Então, basicamente, né, o TY sobre o DX vai ser o que a gente chama de derivada, f' de x. Então, a derivada, ela pode ser vista como um quociente de diferenciais, né? Ok? E a derivada, ela é geometricamente interpretada, né? O que a gente precisa entender aqui, ó, eu vou passar uma régua. Então, vamos pensar aqui. É meio difícil aqui de encaixar, mas vamos lá. Vou usar o preto aqui. Então, olha só. Vou calcular aqui uma reta tangente, né? Desculpa, que era para eu ter feito isso no X1. Deixa eu desfazer aqui. Vamos de novo. Então, vou lá, traçar a reta tangente no ponto X1. Vou marcar aqui. Então, no ponto, eu tracei a reta tangente, né? Da reta tangente. E, então, vejam bem, quando nós temos aqui uma variação do y contra uma variação do x, né, contra uma variação do y, né? Se eu sair do x1 para o x2, o f vai sair do f do x1 para o f de x2. E aí eu vou formar o delta y. O delta y é f de x1 mais h. Eu vou chamar, se eu chamar x2 de x1 mais h, o delta y vai ser f de x1 mais h menos o f de x1. Enquanto que o delta x vai ser exatamente esse h. Tá? Quando o h tende a zero, né? Quando o h tende a zero, a gente usa a notação diferencial, né? O delta y passa a ser um dy, né? E o delta x passa a ser o dx, porque o dx é a ideia de diferencial, de uma coisa que tem tamanho tão pequeno quanto se queira. Então, esse hzinho aqui vai passar a tender a zero, tá bom? Vai passar a tender a zero. O hzinho vai passar a tender a zero. E aí a gente usa a notação diferencial. E a razão das diferenciais vai ser a derivada. O que acontece quando temos uma variação no x, saindo de x1 para x1 mais h, e a variação do y saindo de f de x1 mais f de x1 para f de x1 mais h. Eu formo esse triângulo retângulo aqui que vocês estão vendo. Com esse triângulo retângulo, é possível olhar aqui, ó, esse ângulo, eu vou chamar de θ. Tá certo? O que acontece é que, se eu divido o ΔY pelo ΔX, isso é a tangente, né, a tangente desse ângulo θ. Tá certo?
E quando o x2 tende ao x1, ou seja, fazendo esse h tender a zero, o que acontece é que essa reta aqui secante, né? Ela é uma reta secante. Deixa a gente pensar aqui, ó. Continuando essa retinha aqui. Isso seria uma reta secante, tá certo? Veja que à medida que o x2 tende para o x1, ou seja, o h tende a zero, à medida que esse h tende a zero, esse ângulo vai se aproximando, né, do ângulo que a reta tangente forma, né, com o eixo coordenado, né, com esse eixo coordenado aqui. Então, esse triângulo aqui, ele vai ficando cada vez mais próximo de um triângulo que associa não uma reta secante, mas sim uma reta tangente. Tá certo? E aí é onde entra o conteúdo, né, a interpretação geométrica da derivada, né, porque ela vai ser a tangente, né, desse ângulo, né, formado quando a razão incremental, né, tende a zero. Tá? Então, ela vai ser a tangente desse ângulozinho θ. Né? Ou seja, vai ser a derivada nesse ponto x1, esse f' de x1, vai ser a inclinação da tangente em x igual a x1. A inclinação da tangente em x igual a x1. Tá certo? E aí, essa é a interpretação geométrica, né, da derivada, que é o que está no material que eu postei para vocês, e o conceito de diferencial também está discutido nesse material. E o diferencial nada mais é do que fazer esse h tender a zero e trabalhar com as razões, né? A razão, os deltas, né? Quando o h tende a zero. Então, essa é a figura que descreve aí a interpretação geométrica, né, da derivada. E é uma razão, ela pode ser enxergada aí como uma razão de diferenciais. Então, a derivada, né, é uma razão de diferenciais. A derivada é vista como uma razão de diferenciais. Aí eu quero trazer aqui alguns exercícios, vou resolver alguns problemas, né, que estão propostos. E aí, nesse sentido, vou mostrar aqui para vocês alguns desses problemas. Então, vamos lá. Y igual 2x ao quadrado menos 6x mais 5. Calcule o acréscimo ΔY para x igual a 3 e a variação do x, ou seja, o x, o hzinho, né, o hzinho, na verdade, de 0,01. Ou seja, você saiu do 3 para o 3,01, né, e você quer saber quanto que vai cair a variação, quanto vai ser a variação do y, né? A variação do y, então a gente calcula isso diretamente aqui, né? A variação do y
vai ser igual a o F de 3,01. Então, eu vou chamar isso aqui de F de x. Então, vai ser o F de 3,01 menos o F de 3. Tá? Essa vai ser o acréscimo, né? O delta no y. Aí eu vou colocar essa conta aqui. Eu acho que eu tenho essa conta aqui. Deixa eu ver. Não fiz essa conta aqui, não. Ó. Vou criar um arquivo branco aqui. Vou calcular aqui 2x 2x ao quadrado menos 6x. Vamos fazer essa conta aqui no computador mesmo. Eu vou criar a função aqui, ó. F vai ser uma função x. E aqui a função vai ser y, que vai ser 2x ao quadrado menos 6x mais 5. E eu retorno x. Retorno y, na verdade. Então, calculo f. Agora, o f, o que nós queremos, o delta y, vai ser o f de 3,01 menos o f de 3. Certo? E deu aproximadamente aí aproximadamente 6%, né? 0,06. Então essa seria a resposta desse item. Qual é o delta y? 0,06 aproximadamente. O item 2, y é 6x menos 4, calculo o delta y e o dy. Bem, o dy já é a diferencial, né? Então, o dy vai ser 12, fazendo a derivada aqui, né? 12x, tá certo? Quando x é 2, né? O dy é 24, tá? Quando o x é 2, o dy é 24. Aí, vamos pegar o y e calcular o delta y, né? Quando a variação no x é de 0,001, 0,1%, né? Então, vou trocar aqui o valor da função, vou trocar a função. Vai ficar 6x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. Já rodei a função aqui. Eu quero 2 mais 0,001, né? Isso aqui. 2,001 menos o f de 2. Com isso, né, o delta y de aproximadamente 2,4%, delta y. Como eu tenho
aqui o dy, desculpa, aqui eu acabei falando uma coisa errada aqui no início do vídeo, porque o dy, né, vai ser igual a 12x dx, né? Então, o dy sobre o dx, né? dy sobre o dx é que vai ser 12x. Quando o x é 12, eu vou colocar aqui o x igual a 12, x igual a 12, x igual a 2, na verdade. Isso aqui vai ser igual a 24. Aí, teria que multiplicar, né, por 1% aqui para encontrar esse dy, né? Então, divide aqui por 1000, né? Então, o dy igual aqui aproximadamente, né? 0,024. Se a gente seguir o caminho da variação direta, né? Deram valores bem próximos, né? Isso aqui, pessoal, está muito ligado com essa aproximação linear. Deixa eu abrir essa telinha aqui. Cadê? Não é esse, não. É esse aqui mesmo. O f de x mais h, o f de x mais h, é aproximadamente o f de x mais o f' de x vezes um delta z, vezes um dx. Deixa eu escrever isso aqui novamente. Essa é a equação da aproximação linear. O f de x mais h é o f de x, é aproximadamente o f de x, mais a derivada no x vezes o dx. Tá certo? Vamos ver aqui essa outra questão aqui que pede para aproximar o valor da raiz cúbica de 65,5. Se a gente pensar numa função, né, que representaria aqui a função para representar esse problema, a função seria a raiz cúbica de x. Essa função aqui seria a função raiz cúbica de x. E a gente partiria do 65, né? Do 65. Deixa eu mostrar essa figura aqui, que talvez seja mais interessante para visualizar essa questão da aproximação linear. Veja, a equação da reta, né? O que acontece? Se você quiser encontrar a imagem de um x1, de um ponto perto do x1 aqui, ao invés de a gente ir na curva, eu vou na reta. E aí eu vou estar próximo da curva, em termos de imagem. Tá bom? Em termos de imagem. Aqui, ó. Escolhe um xizinho aqui. Bem pertinho do x1. A imagem dele aqui seria essa. Se eu for pela reta,
bem perto, né? E aí, à medida que, que esse valorzinho aqui, esse valor está mais próximo de x1 possível, aí esses valores ficam cada vez mais próximos. E a equação da reta é exatamente, da reta tangente, é exatamente essa equação da aproximação linear que eu mostrei aqui para vocês agora, né? Deixa eu ver onde está ela. Está aqui. Eu mostrei para vocês aqui agora. O f de x mais h é aproximadamente, né, o f de x mais a derivada no x. Isso vale para um x0 aqui. Um x0. Tá certo? Isso vale. Professor, nesses exercícios, licença, esses exercícios que o senhor resolveu, o senhor aplicou essa forma da equação? Essa Exato. fórmula? Esse aqui, né? Esse problema aqui eu vou aplicar essa fórmula, tá? Vou aplicar essa fórmula. Só que eu vou partir da função raiz quadrada, raiz cúbica de x. E o meu x0 vai ser 65. Tá certo? Então, eu preciso derivar, né? Encontrar a derivada da raiz cúbica de x. Essa derivada, eu fiz aqui o desenho dela aqui. Deixa eu ver onde está. Então, vamos lá. A derivada de raiz cúbica de x, né? Lembrando que a raiz cúbica de x pode ser escrito como x elevado a 1/3. E aí derivar isso aqui, joga 1/3 para frente, né, e deriva o monômio, né? X elevado a 1/3. Aí a derivada aqui vai subtrair um do expoente, vai ficar x elevado a menos 2/3, só que a gente tem que dividir isso por 3, tá certo? Então, no final, a derivada de raiz cúbica de x vai ser 1/3 vezes... Peraí, deixa eu... 1/3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, dx. Né? Então, a derivada de y, a gente considerar aqui y como sendo a raiz cúbica de x, né? O dy dx vai ser a relação dy dx, vai ser exatamente essa. Tá bom? E aí é onde está o caminho das flores aqui, né? Eu vou pegar a raiz cúbica de x como referência para a função f, vou partir do x0 igual a 65 e vou buscar uma aproximação linear, né? Uma aproximação linear para essa raiz cúbica, usando a derivada, a função derivada. Tá bom? Então, qual vai ser a minha aproximação linear? Vamos ver aqui como é que fica. Então, eu vou usar essa regra, ó. O y menos o y0, né, é igual ao f' de x0 vezes o dx. O y0 vai ser o f de 65, né, na verdade. O meu ponto aqui, o x0 é 65. Então, o x0 é 65. Deixa eu mostrar a tela aqui. Eu estou meio confuso aqui com essas telas aqui, mas vamos lá, deixa eu ver. Então, olha lá.
A raiz cúbica, escrevendo essa equação agora usando a aproximação linear, né? Raiz cúbica de 65,5 é aproximadamente o quê? A raiz cúbica de 65 mais aí a derivada, né? A derivada, a gente vai usar aí a derivadinha que a gente encontrou ali, né? Que é 1/3 raiz cúbica de 65 ao quadrado vezes o dx. Esse dx aí é justamente o quê? O delta no x. De 65 para 65,5, esse delta é de 0,05. Então, 0, aliás, 0,5, né? Desculpa. Então, essa vai ser a conta que você vai fazer para aproximar a raiz cúbica de 65,5 usando a aproximação linear. Eu fiz essa conta aqui na... Deixa eu ver onde está isso. Espera aí. Então, só fazendo a conta aqui, vai ter que fazer a conta de novo. Cadê a fórmula? Essa aqui. Então, a conta é essa. Raiz cúbica de 65. Então, 65 elevado a 1/3. Mais 0,5 vezes 1 sobre, vou botar um parênteses aqui, 1 sobre 3 vezes o x 65 elevado a 2/3. Sessenta e cinco elevado a 2/3. Aí se a gente fizer aqui diretamente, né? 65,5 elevado a 1/3. Olha lá como ficou boa a aproximação, né? Pela aproximação linear, né, deu o valor 4,031035. Então, até a quarta casa decimal, o valor bateu certinho. Ok? Então, usando derivada, também é possível aproximar valores. Às vezes é mais fácil, pode parecer mais chato assim, do ponto de vista analítico aqui, porque a gente realmente precisou calcular aqui algumas raízes, né? Mas foi uma raiz cúbica mais fácil de ser calculada do que uma raiz cúbica com número decimal no meio, né? E aí, eu acho que foram esses itens que eu julguei mais interessantes, né? Para falar aí
desses complementos aí sobre derivadas. Deem uma olhadinha aí na outra parte do material que fala sobre taxa de variação. Taxa de variação é isso que a gente já vem discutindo já em algumas aulas, né? A gente pode ver a variação da posição no tempo, é a velocidade, né? A variação da velocidade no tempo é o que se chama de aceleração, né? Esses itens também estão contemplados aí nesse materialzinho que eu postei para vocês.